por acima de tudo, amor. Nesse terceiro bloco, vocês vão ver a Carla apresentar, entrevistar os personagens que fazem esse mundo do entretenimento, da fantasia, em favor de levar alegria para os pacientes no Hospital do Amor. É uma família grande nesse contexto, e eu acho que ela vai saber testemunhar, como vocês já viram, a missão que ela e os dois colegas que foram designados para estarem trabalhando no Hospital do Amor, como é que eles fazem a diferença e como é que eles dão valor na missão desses personagens que vão ser no terceiro bloco, que ela vai saber colocar isso muito bem. Bom, vamos falar de coisa séria agora, vamos falar de trabalho. Não tão sério assim. Não tão sério. Nada. Gente, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Acho que a gente falou da pandemia. A Rafa entrou no hospital durante a pandemia. Eu já estava no hospital, mas depois, quando a pandemia começou também, a gente teve uma mudança completa enquanto comunicação. A gente teve que readaptar muitas coisas, readaptar muitos projetos. O Marcelo já estava aqui, então acho que a gente consegue falar um pouquinho sobre essa transformação, assim. E a gente tem muitas experiências enquanto profissional. A gente consegue ter contato com pessoas. O hospital é conhecido por ter apoio de artistas, de cantores. E aí teve um trabalho recente, acho que eu queria começar por ele, assim, para falar um pouco que foi para vocês, porque a gente às vezes recebe umas missões aqui, gente, que é meio assim, tem que fazer e vamos lá. E aí, vamos lembrar um pouquinho dessa experiência do aniversário da Ivete. E que aí vocês receberam uma demandazinha, assim. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi isso, se vocês já eram fãs, como que foi pensar. A gente repensa muito e pensa muito como a gente vai adaptar o trabalho para nossa linguagem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desses desafios enquanto profissional, porque assim, a gente da comunicação coloca eles em muitas roubadas. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como que é receber essas missões especiais? Porque aí vocês saem dessa atuação do paciente e vocês entram num outro estado. Então a Rafa, formada em artes cênicas, tem uma experiência diferente. Você que estava acostumado totalmente só ali na lida com o paciente. A gente vai falar de outros desafios que o Marcelo recebeu nesse ano, que acho que foram emocionantes, foram experiências legais. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas vamos falar da Missão Ivete um pouquinho. Da Missão Ivete foi engraçado, porque a gente já tem uma vantagem. A Rafa canta muito bem. Gente, isso, então, olha, né? Sim. Então isso já ajudou, já 70% do projeto já estava resolvido. Mas foi um presente. Vamos lá que os palhaços são tudo músico top, né? Isso vamos falar. Além da Rafa e do Marcelo, existem outros 5 profissionais que atuam hoje ativamente na instituição e que estão não só na unidade infanto-juvenil. Isso é uma coisa legal da gente falar, né? Boa. Que a atuação do palhaço aqui no Hospital de Amor, ela não se restringe às crianças. E hoje também o hospital, ele tem a gestão da Santa Casa aqui em Barretos, e esse trabalho se estende para lá também, né? Exato. Quando a gente fala de palhaço, a gente lembra muito de criança, né? Mas vocês estão para além disso. Exato. Então, existem outros 5 profissionais, vocês vão ver VTzinho, a gente vai mostrar um pouquinho, inclusive, desse da Ivete, e mostrar a Rafa cantando. Mas conta pra gente. Então, a gente conta com uma equipe muito profissional, artisticamente, então isso facilita demais, que tem habilidade tanto na voz, quanto também instrumental, outras habilidades circenses, isso ajuda, né? E quando falaram, olha, a gente vai fazer uma campanha para o aniversário da Ivete, a gente vai fazer uma homenagem, né? Aí foi um presente pra gente. É lógico que a gente se une com a comunicação, conversa, fala,
que nós vamos bolar e tal. E aí fica um negócio extremamente desafiador, porque tem que ser para ontem, mas ao mesmo tempo muito gostoso, porque é um trabalho da equipe, assim. Aí todo mundo vai dando sugestão, e se a gente fizer isso e tal. Então acabou saindo o resultado que vocês vão ver aí em casa. Foi muito prazeroso, e até mesmo porque enaltecer uma artista que ajuda muito o hospital, ajuda a causa, e a gente como paciente, poxa, não tem como a gente não agradecer e criar uma ação específica para comemorar. E outra, em todo aniversário não pode faltar palhaço, né? Verdade. Né? Então, muito legal. O primeiro show que eu vi dela foi aqui pelo hospital. Quando ela veio no Barretão, o hospital levou a gente criança numa parte da arquibancada. E eu assisti o show dela. Como foi paciente. muito legal. Como paciente. Muito legal. E como que foi cantar Ivete para Ivete? Ai, foi muito legal. Me senti chique. Não, foi muito legal. Eu também admiro ela muito como artista, assim, e por essa parte dela doar pro hospital. E ver que a gente, assim, não conheço ela pessoalmente, mas vejo ela como uma mulher muito, muito massa, assim. Embora né? ficar a dica, né? Pode convidar. Né? Pode, convida, vamos conhecer pessoalmente. Exato. Então vamos ver um trechinho desse trabalho, desse VT que foi muito especial pra gente enquanto comunicação, foi especial pra eles enquanto palhaços aqui na instituição. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol. Poeira, poeira, levantou poeira, poeira. Acelera aí, o coração hoje é dia da Ivete. Acelera aí, o coração hoje é dia da Ivete. E vai rolar a festa. Bom, outro desafio que surgiu nos últimos tempos, que foram as lives durante a pandemia. É verdade. E vocês participaram ativamente com a gente de algumas campanhas e algumas lives. Então, a gente teve Passos que Salvam, que é a campanha de diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. A gente teve a live de 60 anos, a gente teve a live do Dia de Doar nos últimos 2 anos. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho como que é para vocês essa outra atuação. Como que vocês saem desse personagem da lida com o paciente para ir para frente da câmera, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é bem desafiador. E como que vocês transitam, né, de um ambiente para o outro, e o que vocês levam de um lugar para o outro? É diferente, né? Eu falo assim, não tenho muita experiência com câmera em si, mas eu acho que é muito doido. Eu falei assim, a experiência como palhaço de relação, que é esse palhaço dentro do hospital, que vai de pessoa para pessoa, que a brincadeira em si ali é na hora, né? Uhum. É com o que a gente tá ali com o paciente, alguma coisa acontece e aquilo vira um jogo entre a gente, e isso é o trabalho. E é feito a 4 mãos, né? Então tem resposta,
Pra câmera não tem, né? Não, mas ao mesmo tempo, isso que eu senti, assim, a diferença de ter tido a experiência de palco e agora tido essa experiência de hospital, isso facilita uma desenvoltura, assim, de brincar com a situação, né? Então a gente tá numa live, alguma coisa acontece, a gente tá acostumado a ter que lidar com alguma coisa ali na hora, então alguma coisa acontece, a gente puxa aquele palhaço da relação, Você aquele fala palhaço... a questão do improviso. Do improviso, de tipo assim, tava ali na live, chama tal pessoa, e não tava programado. Não, vamos chamar. A gente tem que lidar com isso também no dia a dia, né? As questões do improviso, das coisas que acontecem. Mas é diferente a relação com a câmera, né? A gente sente falta de uma pessoa ali na frente pra gente poder conversar, de poder ter essa relação. Eu achei bem diferente, assim. A proposta sempre é se conectar. Independente se você tá dentro do quarto, se você tá no espetáculo, se você tá no circo, ou se você tá de frente pra TV. São canais, maneiras diferentes de se conectar, mas a proposta é essa. E a gente sabe que o palhaço salva muito, né? Rafa, a gente às vezes vai falando, meu Deus, que mico, mas graças a Deus eu tô de palhaço, eu posso pagar esse mico. Pro palhaço, eu tenho essa licença poética, né? Pro palhaço, o erro, o mico é um presente. É gostoso lidar com isso como palhaço, né? Eu acho muito, muito legal. Uma outra coisa que acontece muito com vocês aqui são receber demandas, por exemplo, das equipes de saúde, né? Isso. Então a gente tem vamos colocar um trechinho para vocês verem também, que eu acho que foi um trabalho muito legal, que foi o vídeo que a gente fez para as redes sociais sobre o dia da lavagem das mãos. Sim. Em que o tema estava muito em alta por conta da pandemia, por conta do Covid-19 na época, e aí vocês receberam essa demanda, assim. Eu sempre fico pensando sobre isso, porque às vezes a gente chega com umas demandas muito doidas para vocês, assim, e aí a gente sempre fala, não, mas vamos ouvir o que eles têm para dizer, porque às vezes a gente leva uma ideia e vocês trazem uma solução muito melhor do que a gente pensou, assim. Eu queria que vocês falassem um pouco desse processo mesmo, de pensar sobre isso, de adaptação dentro do trabalho de vocês especificamente, a criação. O elenco todo é muito criativo, então de alguma forma facilita. Às vezes a gente tem que peneirar. Então a gente joga todas as ideias, né? E depois faz uma seleção. E uma preocupação que a gente tem é de não banalizar a ação. Tem algum trabalho que vocês consigam elencar que foi assim, nossa, esse foi um desafio pra gente fazer? Tem um recente, que foi sobre o Setembro Amarelo. Falar sobre o suicídio, né? O combate ao suicídio. E aí falar de palhaço. E aí essa questão é como que a gente, de alguma forma, através da figura do palhaço, que a gente já tem um pensamento, quando a gente pensa em palhaço, a gente tem essa questão da alegria, da diversão, né, do entretenimento, mas como que a gente pode falar sério, de assunto sério, sabe? Então parecer que o palhaço tá tirando sarro sem daquele banalizar, assunto, sem banalizar. Parecer que ele tá querendo fazer graça daquilo. E não, é que através da linguagem do palhaço a gente pode falar de coisas sérias, né? Eu acho que esse trabalho do Setembro Amarelo foi desafiador para todo mundo, assim, né? Eu não estava especificamente envolvida nesse trabalho, mas tinha várias pessoas da equipe envolvida. Eu vi como que foi o cuidado, tiveram várias idas e vindas, tiveram várias conversas com profissionais da área, então com psicólogos, com psiquiatras. Então, é tudo feito com muita responsabilidade, porque a gente tem, né, isso, a gente tem uma responsabilidade, porque a gente está ali comunicando alguma coisa, a gente está ali levando informação de alguma forma. Então, a gente é responsável por isso. Por exemplo, a lavagem das mãos, a gente se juntou à SCIH do hospital, a formação permanente, né, que é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Então a gente se une para pegar as informações que são necessárias, e aí a gente senta e fala como que a gente pode passar essas informações de uma maneira mais criativa. A proposta, sempre eu penso nisso, eu trago uma analogia para ficar até mais fácil para as pessoas entenderem, é como se o palhaço fosse um marca-texto, sabe quando tem um texto? E aí, geralmente, você já pegou o livro que eu já leram? Quando tá marcado, é a hora vai direto que... lá, né? É mais ou menos essa nossa proposta. Entendi. Outra, eu quero trazer agora uma experiência sua. Recentemente, o Marcelo recebeu uma outra missão aqui no hospital. A gente completou 60 anos de Hospital de Amor esse ano. E aí, a gente, enquanto comunicação, fez um projeto
para trazer um pouco das histórias dos profissionais que atuam aqui, que fazem o Hospital de Amor ser o Hospital de Amor. E a gente criou um podcast para trazer essas histórias. E aí, quando se pensou, quem vai tocar esse podcast? Quem vai fazer? Ah, vamos chamar o Marcelo. Só que é o Marcelo assim, de cara lavada, sem ser de mingau. Me fala um pouquinho como foi para você quando você recebeu essa missão. E eu quero que você me conta qual foi... Eu sei a resposta, tá, gente? Qual foi o dia mais desafiador desse projeto, do Pratas da Casa? Nossa, o projeto Pratas da Casa foi um presente e me tirou bastante da zona de conforto. Porque, assim, tinha que ser um programa uma proposta mais alto astral, mas também eu não poderia também usar alguns tipos de brincadeira, porque senão para não banalizar as histórias, as relações. Então a gente, junto com a comunicação, pensou em blocos mais divertidos, assim, onde a gente pudesse ver o colaborador de uma outra maneira e que ele pudesse contar as histórias do hospital, a gente conhecer mais sobre a instituição através dos olhos dos colaboradores. Então tinha, por exemplo, o bloco era o perrengue chique, é um perrengue que eles passaram na vida. De alguma forma o programa trouxe ele não era a proposta em si, mas para mim ficou forte a questão da humanização. A gente viu o profissional que, dependente da relação que ele tem, eu digo da hierarquia, exatamente, a gente via ele num lugar assim, comum. Exato, comum. Né? Então não era o colaborador em si, mas era a pessoa específica falando das suas dificuldades na vida, suas dificuldades do dia a dia do trabalho. E aí eu acho que isso foi extremamente impactante, assim. E qual foi o dia de gravação que você falou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não, assim... Não, teve um momento, assim, não teve nenhum momento, assim, ai, o que eu tô fazendo aqui? Mas teve um momento que foi muito marcante, que quando a gente tem a possibilidade de ouvir essas histórias, você fica refletindo muito, que é a história da Kátia, que é uma trans. E aí isso, nossa, me pegou num lugar assim, saber da história de vida dela, do quanto foi importante para ela o Hospital de Amor em toda a construção dela como mulher. Então isso foi muito forte, para mim foi muito forte. E o último também foi muito forte, que foi com o Henrique Prata, que vocês logo vão ver, porque é muito interessante a gente ver hoje a estrutura do Hospital de Amor, e saber lá do começo o quanto o Henrique Prata foi chamado, por exemplo, para fechar o hospital. E aí você fala, poxa, mas se tivesse acontecido isso, a gente não teria tratamento. Então, assim, isso me emocionou bastante. Então foram esses dois momentos. Bom, a gente está chegando no final do programa. Tinha tanta coisa para falar ainda, gente. Eu queria que vocês falassem rapidinho, só que eu acho que é uma coisa que não dá para passar, de novos projetos. Vocês estão com um projeto de a Escola da Palhaçaria Hospitalar, que é um projeto que vai se iniciar agora e que dá suporte para essa atuação, o trabalho que vocês desenvolvem aqui nas outras unidades do hospital. Então, se vocês puderem falar um pouquinho rapidinho sobre isso. A escola de palhaçaria, ela é inovadora, não tem no Brasil, uma escola específica em treinamento de palhaçaria para o âmbito hospitalar. Porque existe uma especificidade no trabalho quando a gente fala do hospital. Então, como o hospital ele é muito forte em ensino e pesquisa, os Palhaços da Alegria, através do Instituto Sociocultural, começa a desenvolver essas frontes, né? Então, a Escola de Palhaçaria o ano que vem começa para, de alguma forma, democratizar a cultura, interiorizar, então dar oportunidade para quem está no interior se profissionalizar na linguagem do palhaço. Então isso é muito importante, é um projeto que a gente tem apostado muitas fichas, assim. Então vocês prometem para mim que voltam pra gente falar melhor sobre isso? Claro. Então tá bom. Gente, a gente tá chegando no final desse programa que foi muito especial para mim. Eu quero agradecer de novo a presença de vocês, dos meus amigos. Para mim é um desafio estar aqui e eu sei que também é um desafio para vocês.
Então, muito obrigado por terem topado. Fez com maestria, né? Tudo bem. Muito obrigada. A gente se encontra nos próximos ou não, vamos ver o que acontece. E eu queria falar para vocês que todos os programas, tanto o Acima de Tudo Amor quanto todos os outros conteúdos audiovisual do Hospital de Amor estão disponíveis no youtube.com/Hospital de Amor. Então, se você quiser rever, quiser compartilhar com seus amigos, seus familiares, entra lá, manda para quem você quiser, curte, comenta, porque ajuda a gente a saber se a gente tá no caminho certo. Conta pra todo mundo, Conta porque pra todo fofoca é mundo. bom, né? Bom. A gente gosta de uma fofoca. Então tá bom. Gente, muito obrigada e até a próxima. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor.